boa noite. Que bom que nós estamos na casa do nosso Deus, depois aí de uma semana bem intensa e bem agitada aí no trabalho, correria. Chegando nos últimos dias do final do ano, a gente quer deixar tudo pronto, as coisas para descansar um pouco e a correria aumenta, né? Eu quero dizer para a igreja que eu não preparei nenhuma mensagem para vocês, mas eu tenho certeza que Deus preparou para mim e para cada um de vocês. Que o Espírito Santo nos ajude a entender o texto que Deus colocou no meu coração para que nós meditasse nesta noite. Quero também desejar uma boa noite para aqueles que estão em casa, que a graça do nosso Deus também esteja com a sua família. Nós vamos meditar um pouco hoje na palavra do nosso Deus, em Jeremias capítulo 2. Mas antes de nós ir para o livro de Jeremias, para que nós entendamos um pouquinho o que está acontecendo, ou o que aconteceu ali no livro de Jeremias, eu queria lembrar o que Deus falou para um povo que ele tirou do Egito. Esse povo agora ele está no lado do Rio Jordão, e ali Moisés escrevendo as últimas palavras, e logo mais Josué ia continuar na liderança. Moisés ele relembra o povo, o que Deus fez, e a terra que eles iam herdar era uma terra muito fértil, uma terra abençoada, e Deus fala através de Moisés para este povo, para que eles não esquecessem do Senhor Deus quando eles entrassem nessa terra. Era uma terra boa, uma terra que eles iam conseguir riqueza, os seus rebanhos iam se multiplicar, e Deus diz assim: cuidado para quando isso acontecer com vocês, vocês não esqueçam de mim. Deus quer que cada um de nós esteja com comunhão com Ele, e envolve Deus em todos os nossos negócios, em toda a nossa vida, quero na bonança, quero na miséria ou na pobreza. Deus quer estar presente conosco, e é muito corriqueiro o ser humano quando ele começa a estar uma vida estabilizada, dinheiro, casa, carro, dinheiro no banco, ele esqueceu um pouquinho de Deus. Veja como isso aconteceu, mas Deus já avisou esse povo para que não cometesse essa falha. Então eu vou citar alguns versículos de Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, o quarto livro da Bíblia. Eu quero citar alguns versículos aqui, e quero que vocês acompanhassem, para que nós possamos entender o que nós vamos ler no livro de Jeremias. Mas antes eu quero falar mais uma vez com o nosso Pai Celestial. Pai bendito, nós estamos aqui nesta noite para ouvir de Ti, Senhor, a Tuas orientações, os Teus conselhos, Pai. Que o Espírito Santo possa nos guiar, nos fazer compreender esta santa e bendita palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Por isso que em nome de Jesus, peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoa as minhas falhas, Senhor, e me use de acordo com o Teu querer. Estou aqui para servir ao reino celestial, pregando o Evangelho, Pai. Por isso que nesse momento pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 8, versículo 8 diz assim, eu não vou ler o contexto, que ele está falando da terra que eles iam herdar. Diz assim: terra de trigo e cevada, de vide e figueira e romeira, terra de oliveira, terra de azeite e mel. Ou seja, terra de oliveira, de azeite e mel. Deus está falando, essa terra que vocês vão entrar é uma terra rica. Versículo 9, ele diz assim: terra em que comerá o pão sem escassez,
e nada te faltará terá cuja pedra são ferro, e de cujo monte cavará o cobre. O que Deus está dizendo aqui? Vocês vão herdar uma terra que da pedra vocês vão poder tirar o ferro. Da pedra, dos montes, vocês também vão poder tirar o cobre. E tem outro versículo em outras partes que confirma isso. Então Deus está falando, é uma terra que vocês vão herdar, que lá vocês vão poder ter acesso e dali fabricar o ferro, fabricar o cobre. Ou seja, Deus está falando que é uma terra muito boa, e dali já poderia começar a fazer os carros de ferro, espada de ferro com mais facilidade. Nessa terra, tudo isso eles poderiam adquirir nessa terra. Versículo 10 diz assim: comerá e te fartará, e louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Deus está dizendo assim, nessa terra vocês vão comer, vocês vão ficar farto, mas não esquece de louvar a quem? Ao Senhor teu Deus. Então o que Deus requer? Que quando eu e você tem toda essa riqueza que Ele nos concede, não esqueça de louvar o Senhor. Ele disse no versículo 3 assim: depois de se multiplicar os teus gado e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e será abundante em tudo que tens. Versículo 14. Então, no versículo 13, Deus diz assim, vocês vão multiplicar o seu rebanho, a prata, o ouro, casa, vocês vão fazer casa e habitar nela. Veja que interessante, Deus está falando, tudo isso vocês vão adquirir, riqueza. Prata está falando de dinheiro, de ouro, recurso, riqueza. Mas veja o versículo 14, Deus fala assim, mas toma cuidado. No 14 diz assim, mas se eleva o teu coração e te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu vou parar por aqui para que nós vamos para o livro de Jeremias. Deus está dizendo aqui, mas toma cuidado que o seu coração pode se elevar e você esquecer de Deus, aquele que tirou vocês do Egito, que era um povo escravo, em outras palavras, miserável, porque era ali perseguido por Faraó e castigado pelo rei do Egito. Aí ele está dizendo, agora eu vou colocar vocês em uma terra maravilhosa, mas vocês fiquem atentos, para que vocês não esqueçam, quando vocês tiver boa casa, bons ouro, prata, gado, tudo que vocês tiver, toma cuidado para que vocês não se elevem o seu coração e esqueça do Senhor. Isso Deus falou para aquele povo e diz mais, ensina aos seus filhos tudo isso, para que seus filhos, quando estiver nessa terra, não esqueça do Senhor teu Deus. Então nós vemos aqui uma bênção maravilhosa que Deus deu para esse povo, que foi essa terra que manava leite e mel, uma terra rica, e este povo herdou essa terra pela promessa do nosso Deus. Mas os tempos se passou, dessa promessa passou 1250 anos aproximadamente, já era outras gerações. Veja como Deus vai descrever a situação deste povo agora. Jeremias capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti e da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva,
e de como me seguia no deserto, numa terra em que se não semeiam. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se fazia culpado, e o mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Veja, Deus está dizendo aqui, eu tenho saudade de um tempo que vocês me amavam. Quando era noiva, Deus se coloca como noivo e o povo como noiva, e ele disse assim, eu lembro muito bem de quando vocês me amavam. Veja que Deus está fazendo aqui uma reclamação, porque este povo já não amava mais o Senhor. Ele diz assim, quando vocês me seguiam no deserto, e quando nós vamos estudar o livro de Êxodo, Levítico, de Número, nós vamos ver que muito do povo que saiu do Egito era um povo rebelde. Mas Deus não está falando na totalidade, mas está falando daquele povo que mesmo no deserto se manteve fiel. Apesar de muitos não manter fiel a Deus, nós temos exemplo ali de Caleb, Josué e muitos outros que foi fiel a Deus no deserto. Eles eram dependentes de Deus. E mesmo no lugar que não tinha o que comer, o que plantar, e Deus dava o maná do céu, este povo mantinha fiel a Deus. E Deus está falando, eu lembro desse tempo, quando vocês ainda eram jovens, quando vocês me amavam. Ele está dizendo mais, como me seguia no deserto. E ele diz assim, então Israel era o quê? Consagrada ao Senhor. E era as primícias das suas colheitas. Quando o povo de Israel colhia os primeiros frutos, era apresentado diante de Deus como uma primícia. Deus está falando, vocês eram a primícia do meu povo, porque era a única nação que Deus tinha chamado para seguir ele, mas no futuro, outros povos, outras nações, ia servir o Senhor. Mas Deus está dizendo, vocês eram as primícias, e vocês eram consagrados a mim. Veja como Deus, ele levanta essa questão aqui. A partir do versículo 3, eu já li, mas eu vou ler novamente. Não, vou só citar. Deus diz assim, e quando algumas nações agrediam vocês, eu ia lá e fazia juízo. E o mal caía sobre essas nações. Eu cuidava de vocês. Mas nós vemos Deus sentindo saudade de um povo que amava, de um povo que era fiel e que tinha prazer de estar com ele, mas a partir do versículo 4, Deus vai fazer algumas críticas bem pesadas, bem duras, que nós vamos ver nesta noite. A partir do versículo 4, depois que Deus disse que tinha saudade, que lembrava como esse povo era afeiçoso com ele, ele diz assim agora, ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e toda as famílias da casa de Israel. Deus fala assim, ouve essa palavra que eu tenho para vocês. E a partir do versículo 5 ele diz assim, assim diz o Senhor, que injustiça achar os vossos pais em mim, para de mim se afastar, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornaram nulo eles mesmos. Deus está falando assim, ele coloca como um casamento. E no livro de Deuteronômio, capítulo 24, é usada essa mesma expressão, quando um povo casava, e, melhor dizendo, como um homem ou uma mulher casava, e algo ele achava ali de errado ali, e eles abandonavam, e a justificativa deles é,
porque achou algum erro naquela pessoa e ele não queria ficar mais com aquela pessoa. Deus diz assim: eu quero saber o que foi que os seus pais acharam em mim para me abandonar, para afastar-se de mim. Por que que Deus está falando os seus pais? Porque do tempo que Deus tirou o povo do Egito, já se passava 1250 anos. Então, aquela geração que saiu do Egito já não existia mais. Mas, por falta de os pais não levar esse ensinamento aos filhos a temer a Deus, quando chega agora no livro de Jeremias, os filhos já não lembravam mais de Deus. E Deus fala assim: o que que seus pais acharam em mim? Veja que interessante, porque um Deus que fez tudo isso, tirou o povo do Egito, deu uma terra boa, uma terra que tinha riqueza. E agora Deus, ele fala assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastar, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulo eles mesmos. É bem interessante, porque Deus diz assim: quando você vai atrás de algo que não é algo bom, não é uma coisa útil, é uma coisa profana, você se torna da mesma espécie. Ele está dizendo, este povo foi atrás de ídolo, nulo, porque não existe esses ídolos de madeira, esses deuses de madeira, não existe. Mas quando você se apega a isso, você se torna nulo que nem ele. E isso é muito interessante. Se você quer ser uma pessoa que acrescenta nessa terra para o reino celestial, você tem que estar com Deus, com Jesus, porque quando você estar com Jesus, você vai estar parecido cada vez mais com Ele. E aí você vai se tornando uma pessoa útil para o reino do céu nessa terra. Mas quando você começa a esquecer mais da palavra de Deus, cada vez mais esquecendo da palavra de Deus, e se apegando às coisas deste mundo, por exemplo, se você não estuda muito a palavra de Deus, você nunca vai estar parecido com Deus, porque diz que, em Efésios diz que nós temos que chegar à estatura de Jesus Cristo. Quando você ouve mais coisa profana deste mundo, música, novela, filme, que é coisa que não é nada bom, é nulo, você se torna também uma pessoa nulo para o reino do céu. Porque toda essa cultura que você se alimenta, da música, de filme, de novela, não é a cultura do reino do céu. Então, você se torna uma pessoa que não acrescenta nada para uma sociedade, porque você se torna nulo que nem esse sistema. É isso que Deus está dizendo. Eles se tornaram nulo. Se você quer ser uma pessoa que representa o reino celestial como embaixador de Cristo, eu e você temos que alimentar cada dia mais da palavra de Deus. Diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se você está cheio da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, você vai transmitir na sua vida o conhecimento da palavra de Deus. Veja a partir do versículo 5, ele diz assim: sem perguntar, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? E que nos guiou através do deserto por uma terra de ermo e de cova, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Deus está falando assim: vocês nem me perguntam mais. Quem foi que tirou vocês do Egito? Quem foi que colocou vocês nessa boa terra? Vocês nem me lembram de mim mais. Vocês nem perguntam.
E isso, muitas vezes, nós podemos cair no mesmo erro. Quando você tem uma vida farta, que nem eles aqui, teve uma vida farta de tudo, a tendência é você não perguntar de Deus. A tendência é você, porque você se torna dependente do seu dinheiro e não mais de Deus. E você não sente a necessidade de todo dia louvar o Senhor. Porque Deus diz lá onde nós lemos em Deuteronômio, quando vocês comer, vocês louvam o Senhor nessa terra boa. Louva, porque tudo isso que vocês estão colhendo hoje, não é pelos méritos seus. É porque um dia eu tirei vocês do Egito e coloquei nessa terra aqui. Uma terra boa. Se hoje vocês têm casa, vocês têm gado, vocês têm prata, vocês têm dinheiro, lembre que isso aconteceu por causa de mim, o Senhor está dizendo. Mas esse povo não pergunta mais. Veja a partir do versículo 7. Eu vos introduzi em uma terra fértil para que comesse os seus frutos e os seus bens. Mas depois de teres entrado nela, vos contaminaste e de minha herança fizeste abominações. Deus está falando assim, cadê a gratidão? Vocês deveriam ser gratos a mim, que coloquei vocês nessa terra. E Deus disse, vocês pegou essa terra que era uma herança minha, uma promessa que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. E quando vocês entrarem nessa terra tão boa, vocês não perguntam mais de mim, e pelo contrário, profana a minha herança. Eu quero aqui já começar a fazer algumas aplicações para nós. Vai ter coisa mais pesada ali adiante. Você sabe que quando você pega o seu recurso que você tem hoje, o seu lar, a sua casa, o seu dinheiro, e usa para aquilo que não honra a Deus, você está profanando os bens que Deus te deu. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Quando você pega o seu dinheiro, em todas as áreas da sua vida, você pega seu dinheiro, compra roupa para o seu corpo, que ele não honra a Deus, você está profanando aquele dinheiro que Deus te deu, porque ele não é seu. Com Deus é assim. Deus quer que tudo aquilo que nós fazemos seja para honrar Ele, porque tudo que tem nessa terra é dele. Eu costumo sempre falar no meu pequeno grupo, por exemplo, nós devemos dar graças a Deus até pelos bancos que nós estamos sentados aqui hoje. Por quê? Porque esse banco só existe porque um dia Deus criou a natureza e a madeira. E o algodão que faz o tecido para fazer esse banco. De quem é a glória? É de quem fez o banco ou de quem fez toda essa terra, que da terra tira esses minérios, o tecido e constrói um banco? Deus. Quando você anda naquele belo carro, você vai dizer assim, nossa, como a Volkswagen fez um carro extraordinário. Quem deve ser louvado? A empresa ou Deus? Deus, porque foi Deus que criou o minério que deu a possibilidade dessa empresa fazer um carro. Então, todo louvor tem que ser a Deus. Então, todos os nossos bens têm que levar a glória de Deus. E o que o povo fez aqui, pegou a herança maravilhosa, uma terra rica, e Deus está falando, vocês profanaram a minha aliança. Melhor dizendo, os meus bens. Por que vocês fez isso? Isso hoje, na atualidade, nós estamos fazendo a mesma coisa. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Se você pega o dinheiro de Deus, que é dele, nós somos só mordomo.
e compra lá uma TV e coloca lá para assistir filme que não agrada a Deus, ou música que não agrada a Deus, vocês estão profanando, eu e vocês estão profanando aquilo que é de Deus, porque o dinheiro não é nosso, é de Deus. Isso é muito sério. Quando você pega o seu dinheiro e compra uma cerveja, ou alguma coisa que desonra a Deus, você e eu, segundo a palavra de Deus, estão profanando os bens que Deus nos deu, porque tudo tem que glorificar a Deus. O mundo não faz isso, mas eu e você que somos conhecedores da palavra, nós temos que pensar nisso. Até naquilo que nós vestimos, não é isso que Deus diz? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a honra e glória de Deus. Coríntios 10, 31, 1 Coríntios. Deus está falando aqui para eles, ó, vocês pegaram essa herança dessa terra boa e profanassem e fizessem o quê? Abominação. Então pensa a partir de hoje, quando você e eu for comprar uma roupa, não pega seu dinheiro e compra uma roupa que vai te deixar você sensual, que vai deixar você mal vestida diante de Deus, porque você está usando um dinheiro que Deus te deu e está profanando essa herança de Deus, segundo a palavra dele, que é o que ele está dizendo aqui. Vocês pegou a minha herança e profanaram. Mas Deus vai pegar mais pesado ainda. Ele vai dizer no versículo 8: ora, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratava da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. E andaram atrás de coisa de nenhum aproveito. Deus, quando ele coloca a liderança, pastor, ancião, diaconato e toda a igreja, porque todos nós somos sacerdotes segundo a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos reino de sacerdote de Deus para transmitir a maravilhosa luz do Senhor. Então, todos nós somos mensageiros de Deus. Todo aquele que prega a palavra de Deus, ele é um profeta de Deus. Ele é um mensageiro de Deus. E ele está dizendo, este povo, os sacerdotes, nem está mais aí pela lei do Senhor. Ele disse, os pastores prevaricaram. Será que nós estamos vivendo um tempo diferente desse? Não estamos. Hoje, a liderança não quer falar mais sobre o pecado, porque isso não agrada mais ninguém. Mas nós vamos ver que Deus falava, daqui a pouquinho. E como ele dava exemplo. Gente, nós estamos vivendo num mundo que está pior do que essa época aqui de Jeremias. Só você e eu olhar para a situação dos crentes na atualidade de hoje. Deus, ele está levantando uma queixa, mas a palavra dele é atual e é para todo o tempo, para toda a era e para todos os dias. Ele vai dizer, mas isso não vai ficar assim, porque eu vou continuar falando e acusando vocês da injustiça que vocês fazem. Deus falando para aquele povo. Mas Deus falando para nós também, para mim e para você. A partir do versículo 9 ele diz assim, portanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Deus está dizendo assim, mas eu vou continuar. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar trazendo palavra dura para vocês. Vocês vão passar, eu vou continuar pregando para os filhos e para os netos. Porque a mensagem de Deus, ela é eterna e Deus nunca vai desistir de pregar o evangelho nessa terra. Porque o pouco ou muito, mas muitas pessoas vão ouvir e vai obedecer e vai honrar e glorificar a Deus. Ele diz, eu vou continuar pregando o evangelho e falando do pecado de vocês. Veja o versículo 10. Passais a terra do mar de Chipre, vede e manda mensageiro a Quedar, e atentais bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Veja o que ele vai dizer aqui, ó.
ele diz assim: eu quero que vocês mandem mensageiro para as outras nações que tem outros deuses lá, que não é Deus, mas eu quero que vocês mandem mensageiro a esse povo e fique atento ao que eu vou dizer. Olha o que ele vai dizer aqui. Versículo 11, ele diz assim: depois que mandasse os mensageiros, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não era Deus? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum aproveito. Versículo 12: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos e ficais estupefado, diz o Senhor. Que interessante. Deus diz assim: manda mensageiro e vê se aquele povo troca os seus deuses. Ele diz assim, e isso é uma verdade. Você vê que os pagãos, ele defende os seus deuses. E ele não troca os seus deuses, que não é Deus, né? A própria palavra diz que não é Deus. Mas ele disse assim: vocês, povo de Israel, troca. Vocês estão trocando a glória do Deus, que outras nações não fazem isso. Vocês que viu toda a minha glória, que eu tirei vocês do Egito, vocês estão fazendo isso. E Deus chama o céu para testemunha. E ele diz assim: o céu ficou horrorizado. Imagina os anjos vendo essa cena. É o que ele diz, estupefado. Ficou os anjos. De olhar para aquele povo e não reconhecer um Deus que tirou eles do Egito, que deu uma terra tão boa. E Deus fala assim: o céu está horrorizado. Já pensou Deus olhando para nós com essa mesma visão que Ele está mostrando aqui? Deus quer que nós o amemos, que nós glorificamos a Deus em tudo na nossa vida, com os nossos bens, com os nossos recursos. É isso que Ele está dizendo. O céu ficou horrorizado quando Deus mostrou que o povo dele estava fazendo nessa terra. Imagine os anjos olhando para esta igreja, um Cristo que morreu na cruz, que pagou os nossos pecados, derramou seu sangue puro, limpo, que sofreu, e nós pisamos nesse sangue. Isso é de se pensar o que Deus está dizendo aqui. O céu ficou ali, estupefado. Veja a partir do versículo 3, diz assim: porque dois mal cometeu o meu povo. A mim me deixaste um manancial de água viva e cavar cisterna rota que não retém água. Deus fala duas coisas que vocês cometeram. Vocês foram atrás de uma cisterna que não tem água, que ela é rachada, e trocar o manancial de água viva, que é o próprio Deus. Uma cisterna não tem água potável legal. A água não é água boa. Mas nós somos a raça humana, e nós podemos se incluir. Nós somos tão cabeça dura, que nós temos uma fonte de água pura, cristalina, nós abandona aquela fonte para ir pegar água de uma cisterna. É isso que Deus está dizendo. Quando nós temos duas escolhas, né? Ou você todo dia levanta e entra direto no trono da graça, está lá em Hebreus, no santo do santo, ou você levanta de manhã e entra na lata de lixo com Satanás. Não tem dois termos. Mas Deus quer que nós tenhamos a escolha de estar com Ele na fonte de água viva. Mas hoje o povo tem abandonado essa fonte de água viva e está indo atrás dessa cisterna
rota, que não tem água, que é o mundo, que é os ensinamentos do mundo. É os desejos do mundo, é o desejo da carne. Mas isso não traz vida. Deus diz assim: eu sou a fonte de água viva, mas o meu povo cometeu 2 males. Me deixarem. Ele vai dizer a partir do versículo 14. Por que o povo estava naquela situação agora? Porque Deus levantou um povo para fazer juízo. Está sendo levado escravo, a cativo, mas era um povo livre, porque Deus libertou do Egito, estava ali agora, nessa terra que mana leite e mel. Ele diz assim: acaso Israel escravo ou servo, nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Deus fala assim: por que agora vocês estão sendo levados escravo pelas outras nações? Se vocês eram livres, vocês estavam aqui livre, numa terra boa. Por quê? Porque vocês não me amaram, porque vocês não me obedeceram, porque vocês não seguiram meus mandamentos. Veja o que ele vai dizer a partir do versículo 15: os leões novos rugem contra ele, levantaram a voz da terra deles, fizeram uma desolação, e a sua cidade está queimada, e não há quem o habite. A desgraça chegou ali nessa terra que era boa, manava leite e mel, agora está desolada. Mas por quê? Pela desobediência do povo, porque não glorificaram a Deus. Ele vai dizer a partir do versículo 16: até os filhos de Manfe e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Em algumas versões está falando assim: eles raparam a cabeça de vocês. Por que isso é interessante? Para a época, Deus dizer isso. Porque para o povo de Israel, quando uma pessoa tinha a cabeça raspada, era para eles era maldição. E Deus está dizendo: vocês agora estão com a cabeça raspada. Por quê? Só se lembrar de Davi, 2 homens de Davi, foi numa cidade, lá os homens daquela cidade pegaram os 2 servos de Davi e raparam a cabeça. Quando Davi ficou sabendo, Davi falou assim: ó, vocês não vêm para Israel, vocês ficam lá até crescer o cabelo de vocês. Por quê? Porque isso era um vexame, isso era motivo de maldição. E Deus está dizendo: agora vocês estão debaixo dessa maldição, por causa do pecado de vocês. Versículo 17 diz assim: acaso tudo isto não te sucedeu porque havedes deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Deus está falando: tudo isso aconteceu com vocês. Por quê? Porque vocês deixou o teu Deus, o nosso Deus, de seguir Ele. Então toda essa maldição veio sobre os filhos de Israel. Eu vou ter que andar um pouquinho aqui por causa do horário. Eu vou só comentar com vocês aqui mais um detalhe. Deus, ele trouxe tudo isso à tona para que o povo refletisse no que estava perdendo e no que eles perderam, porque eles tiraram a presença de Deus do caminho deles. E a herança de Deus, os bens que Deus deu, eles estavam profanando, vivendo na vida que eles mais queriam e esquecia de Deus. Eu quero ler 2 versículos aqui com vocês, para nós encerrarmos. 21, versículo 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como de vide brava. Veja o versículo 22. Pelo que ainda que te levo, que te lava, peraí, vou ler. Pelo que ainda te laves como salito e amontoe potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor teu Deus. Deus diz assim, ó:
Mesmo que vocês podem lavar, limpar tudo, mas a mancha desse pecado está diante de mim. Versículo 22 e 23 agora diz assim, é bem interessante isso aqui, ó. Como podeis dizer, não estou maculada, não andei após os Balaim? Vê o teu rosto no vale e reconhece o que fizeste. Deus vai falar duas palavras bem duras agora. Dromedária, nova, de ligeiros pés, que andais zagueando pelo caminho. Ele está falando aqui, ele está trazendo a ideia aqui para nós ter o desfecho no último versículo que nós vamos ler, no versículo 24. Ele está falando assim, imagina uma camela fêmea, no versículo 23, no final, dromedária, é uma camela nova, fêmea. Ele está dizendo, ela anda zagueando pelo caminho, mas quando ela faz isso? Quando ela está na época do cio, veja o versículo 24 para nós entender essa história. Jumenta selvagem, costumada ao deserto, e que no ardor do cio sove o vento. Quem a impedirá de satisfazer o seu desejo? E os que a procura não têm de fadigar-se, no meio dela acharão. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você está dizendo que vocês é santo, né? Aí Deus pega assim, imagina, vou falar do jeito que está na Bíblia aqui, tá? Deus está falando assim, imagina uma jumenta ou uma camela quando ela está na época, ela está naqueles dias do cio dela. E ela vive doida atrás de um macho. Ele está dizendo assim, quem pode segurar essa jumenta braba? Ela vai se satisfazer o desejo dela. Deus está falando, vocês é a mesma coisa. Vocês acham que vocês estão puros? Que vocês não estão imaculados? Para que o povo entendesse a gravidade espiritual que ele estava vivendo, Deus diz assim, pode ler o versículo 24 novamente, que você vai entender o que Deus está dizendo. Ele vai dizer assim, vou ler para a gente encerrar com isso aqui. Jumenta selvagem, costumada ao deserto, e que no ardor do cio sove o vento, quem a impedirá de satisfazer o seu desejo? Não tem. Imagine não só um jumento, um cachorro, um gado, quando ele está naquele período, eles querem ter relação. E Deus diz assim, e o macho nem precisa ir atrás lá, porque elas mesmas vão atrás. Veja como isso é pesado. Deus está dizendo, vocês, o povo de Israel, estava vivendo semelhante a esse estilo de vida, porque não tinha quem impedisse ele de realizar o seu desejo da carne. Esse era o tipo de pregação que Deus trazia através dos profetas para fazer o povo refletir no pecado. Agora hoje nós não podemos falar mais isso. Não, a mensagem hoje, Deus é amor. Não precisa falar de juiz, não precisa falar duro. Olha o que Deus falou para aquele povo. Deus mudou? Não. Deus está dizendo para nós a mesma coisa nesse período de hoje, para mim, para vocês e para toda a raça humana. Volte-se para Ele, porque a nossa situação não está boa espiritualmente. Deus está corrigindo cada um de nós pelo poder da palavra do Espírito Santo, mas nós estamos que nem esses animais, doidos para satisfazer os nossos desejos, e nós não queremos ouvir mais a palavra de Deus. Nós queremos estar na igreja e queremos estar no mundo. Essa nação foi toda a nação que tinha pagã, Deus expulsou e colocou eles como uma vinha nova plantada ali. Então, o que eles tinham nessa cidade? Tinha rock? Tinha funk? Tinha samba? Não. O que eles tinham lá? O livro de Salmo. O hino que eles ouviam não era a música do mundo, porque não tinha. Porque Deus expulsou todos os pagãos. Só que o que eles faziam? Eles iam na nação vizinha para pegar os costumes deles.
música, roupa, samba, tudo que tinha. E Deus está falando, você está que nem esses animais. Hoje não é diferente, mas que o Espírito Santo nos faz refletir, eu e você, porque Deus vai levar um povo para o céu, mas um povo que ouve e aceite e ama e vive de acordo com a palavra dele. Não se engane, as palavras de correção do nosso Deus sempre foi palavra dura para o povo, porque o pecado não é brincadeira. Ser cristão não é brincadeira. Ser cristão é um estilo de vida que condiz com a cultura do reino celestial e não com essa cultura do mundo. E Deus traz essa mensagem forte para mim e para você, para nós refletir na nossa vida. E para o próximo ano nós temos um estilo de vida melhor que agrada a Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Quero já desejar antecipadamente para cada um de vocês aí, um Feliz Natal e um próximo ano novo, cheio de muitas bênçãos, porque eu não vou estar, se Deus permitir, no mais esses dias aqui, volto só o ano que vem, mas pela graça de Deus nós vamos estar juntos, crescendo cada dia mais para o reino celestial. Amém?